Era o vídeo de uma moça que vinha caminhando na comunidade onde morava e tinha uma pessoa filmando esse caminhar dela e ela foi abordada de surpresa e duas mulheres cortaram o cabelo dela à faca e a ameaçaram. Nesse dia ela foi, o que se usa de termos hoje, decretada. Ela foi expulsa da comunidade e ameaçada de morte. Onde quer que ela fosse, ela morreria. Foram vários atendimentos dessa moça e ela pensou várias vezes em desistir, em se suicidar. No dia que ela se foi para o abrigo, para o acolhimento do Provita, ela olhou para mim e disse: doutora, muito obrigada por não ter me julgado, porque o maior erro da vida dela foi ter se apaixonado por um traficante e saber todos os meandros do crime. Ao sair assim, me deixou bastante emocionada. Essa vítima me tocou profundamente, porque infelizmente esse tipo de vida que essas pessoas vivem diariamente, convivem na comunidade, elas se sentem completamente abandonadas pelo poder público, pelo poder do Estado. Mas o que mais me gratificou e que me deixou com o coração aquecido foi saber que dentro da minha profissão nós somos pagos pelo Estado para proteger essas vítimas. Mas muitas vezes essas vítimas elas são um depoimento dentro de um processo criminal. E quantas vezes nós estamos em salas de audiência e a vítima chega, se depara com o réu com o advogado, o juiz com um terno escuro, o promotor, e ela se vê sozinha, isolada, num canto, na frente da câmara, na frente da gente. E quantas vezes ela não diz: se eu soubesse que era para ter advogado, eu teria trazido um. E aí quando a gente bate no peito e diz: mas você não precisa de advogado, você tem o Ministério Público. Então isso é acolhimento, é o não julgamento, é o acolhimento do Ministério Público e não julgar as atitudes dela. Porque muitas vítimas são julgadas, elas são muito interpeladas, elas são muito questionadas em audiência, elas são colocadas praticamente no banco dos réus, como se elas fossem as culpadas do crime dos quais elas foram vítimas. E no momento em que nós, enquanto Ministério Público, acolhemos elas, sem julgar as razões que as levaram àquela condição terrível que elas se encontram, então elas se sentem mais amparadas. E eu fui aprendendo, né, com as vítimas, ao longo de todo esse tempo, né, que elas querem, muitas vezes, não apenas a punição, né, mas o esclarecimento, né, sobre o fato. Uma senhora de mais de 60 anos de idade, ela estava na frente da casa dela e de repente ela foi atacada por um homem com uma faca na mão, que de forma brutal, né, arrastou para o matagal e a estuprou de uma forma animalesca. Fez questão de ir à delegacia, prestar depoimento perante a autoridade policial e disse que queria a punição do acusado, mas quem o encontrou e o denunciou foi ela. Ela entendeu que ficando na casa, né, na mesma hora, no mesmo local, diariamente, ela entendeu que ele ia voltar a passar por lá. E isso de fato aconteceu. Ele foi denunciado, foi preso. A lição importante para mim foi a determinação, né, de uma vítima, no sentido de não deixar, né, que o caso fosse conduzido, né, apenas pela polícia ou até mesmo pelo Ministério Público, mas ela esteve durante todo o tempo em que durou a instrução, até a condenação final do acusado, porque ele foi condenado, ela esteve ao meu lado. A vinda da vítima ao processo, né, de forma segura, sentindo-se acolhida, sentindo-se à vontade para depor, é essencial para o esclarecimento do fato que está sendo investigado. No júri, então, isso é de suma importância. É óbvio que no caso de homicídio, que é a vítima morre, né, você não pode trazer a vítima, mas
mas você pode trazer os familiares da vítima, né, que também são, de certa forma, vítimas, né, porque são ofendidos. Esse é o conselho que eu daria aos colegas, se esforçarem para sempre trazer a vítima para a instrução, para que elas tenham voz, para que elas possam falar, se não por si próprias, mas através dos seus familiares e até mesmo dos seus amigos e conhecidos. Eu acho isso essencial. E escutar não é só ouvir. A gente tem que ter o cuidado de ouvir sem fazer julgamentos e realmente prestando atenção no que aquela pessoa está dizendo e com empatia de se colocar na posição daquela pessoa. E quando se trata de escuta de vítima no processo penal, é importante a gente ter esse espírito aberto para escutar, ouvir, entender o que a vítima está dizendo, se colocar no lugar dela, além da gente poder colher informações importantes para o nosso trabalho na instrução processual penal, mas o mais importante é a questão do princípio da dignidade da pessoa humana. Nós temos ali um ser humano que está sofrendo, que precisa ser ouvido, e essa escuta, ela tem um caráter até terapêutico. Muitas vezes, só o fato da vítima ser ouvida, ela já se sente recompensada. Alguém no sistema processual parou para escutar o que ela tem para dizer, né? Alguém teve a humanidade de sentar e olhar para ela de igual para igual e entender como ser humano, não como um promotor de justiça falando com um jurisdicionado, com um cidadão, mas como ser humano, entender as reais necessidades daquela vítima. Isso já tem um efeito muito grande, independentemente do resultado do processo penal. Eu acho que nós temos uma longa caminhada a fazer, né, no sentido de resgatar os direitos da vítima, que é a parte verdadeiramente hipossuficiente do processo penal. O réu, ele tem uma série de garantias processuais penais, é bom que tenha, né, o direito à audiência de custódia, ampla defesa, contraditório, os direitos estabelecidos na lei de execução penal, é importante que ele tenha, mas é importante lembrar que o réu, ele veio para o palco do drama processual penal voluntariamente. O réu escolheu praticar o crime com sua livre e espontânea vontade, no caso é crime doloso, ou pelo menos escolheu violar o dever objetivo de cuidado no caso dos crimes culposos. A vítima, ela foi arrastada para dentro desse cenário processual contra a sua vontade. Então ela é mais hipossuficiente do que o réu, e isso tem que ser levado em consideração. Nós precisamos começar essa caminhada, né, de restabelecer a justiça e trazer a vítima para ser protagonista do processo penal, e é papel do Ministério Público estar ao lado da vítima durante essa caminhada.